Deus seja louvado para sempre e eternamente. Este é o número 10 de uma série de postagens com curtas mensagens somente para pregadores. Hoje eu quero falar sobre os 14 bons hábitos de um bom pregador. Quero louvar a Deus por sua presença aqui diante deste aparelho. Quero agradecer a Deus por sua visualização. Quero agradecer a Deus porque você está divulgando esta página. Quero agradecer a Deus pelo seu interesse em desenvolver os talentos que Deus lhe tem dado e pela humildade de estar sempre apto a ouvir conselhos, a ler reflexões, a escutar palavras que possam lhe ajudar no extraordinário ministério da pregação. 14 bons hábitos de um bom pregador. Vamos lá? Número 1, o hábito de orar. A definição mais simples de orar podia ser esta: orar é comunicar-se com Deus. Você não terá autoridade espiritual para se comunicar com o povo se primeiramente você não se comunicou com Deus. Então é indispensável o hábito de orar. Número 2, por mais que você estranhe, mas eu quero pôr como segundo hábito o hábito de jejuar. É verdade que para muita gente jejuar está fora da moda. Para outras pessoas, jejuar nunca fez parte de sua vida. Mas estude a história dos grandes homens de Deus do passado e veja quão importante foi a prática do jejum na sua vida. O jejum, ele deve vir acompanhado da oração. O jejum não substitui a oração. O jejum fortalece o sentido da nossa oração. E para vencer a carne existem poucas informações específicas dadas na Bíblia Sagrada. Poucas, porque não seriam necessárias muitas. Mas uma delas é que certa casta de demônios não pode ser expulsa a não ser com oração e jejum. Mas eu quero enfatizar um aspecto particular do jejum na vida do pregador. É que o jejum abre uma porta, abre um caminho, cria uma oportunidade para que nós possamos dominar a nossa carne. E há tantas coisas na nossa carne que podem dificultar o nosso ministério como pregadores do Evangelho. Então, pratique o hábito de jejuar. Número 3, o hábito de ler e estudar a Bíblia. Eu faço diferença entre ler e estudar a Bíblia. Você pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Você pode ler a Bíblia em qualquer situação. Você pode ler a Bíblia a qualquer instante. Mas estudar a Bíblia requer um pouco mais de cuidado, de atenção, de diligência, de ambiência. Estudar a Bíblia requer, no mínimo, um isolamento. Você não pode estudar a Bíblia com um televisor ligado, não importa qual seja o assunto que esteja sendo ventilado no momento naquela tela. Mas se você vai estudar a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, você não pode ouvir duas palavras ao mesmo tempo. Então, leia a Bíblia, mas estude a Bíblia também. Como é que você quer ser um pregador evangélico? Como é que você quer explicar a Bíblia para o povo se você nem leu a Bíblia toda? Como é que você quer que o povo acredite na sua capacidade de comunicar a palavra se a palavra não faz parte dos seus hábitos peculiares, diuturnos, cotidianos? Este é o terceiro hábito, o bom hábito de um bom pregador. O hábito de ler e estudar a Bíblia. Claro que entre ler e estudar existe uma experiência muito especial que se chama meditar. Número 4. O quarto bom hábito de um bom pregador é o hábito de ler bons livros. Meu irmão, deixe-me ser muito sincero. Se você não tem tempo para ler bons livros, você está sacrificando o seu ministério de pregador do Evangelho. Se você não tem ânimo, não tem disposição, não tem apetite para ler bons livros, na verdade você está, pelo menos aparentemente, um pouquinho fora da sua vocação. Você se lembra o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4? Está escrito uma mensagem que ele deu para Timóteo. Quando você vê a Timóteo, traga os livros. E depois disse, traga o pergaminho. O pergaminho refere-se à palavra de Deus, às escrituras sagradas. O pergaminho, os livros, representam a biblioteca que Paulo possuía. Então, livros para o nosso espírito. A Bíblia Sagrada, o pergaminho, a palavra de Deus,
para alimentar o nosso espírito, para edificar o nosso espírito, para nos dar aptidão espiritual condizente com a grandeza do nosso ministério. Agora, livros para enriquecer a nossa mente, para aumentar o nosso conhecimento, para diversificar a nossa capacidade de entender as coisas que estão na própria Bíblia Sagrada. Agora, leia bons livros. Não perca tempo lendo maus livros, porque esse tempo você nunca mais vai recuperar. Hábito número 5 é o hábito de ouvir bons pregadores. O hábito de ouvir bons pregadores. Ouça. Não deixe que o diabo tente você, fazendo você pensar que não há ninguém que pregue melhor que você. Absolutamente. Sempre haverá alguém que prega melhor do que nós. Eu tenho encontrado uma quantidade inumerável de pregadores que pregam melhor que eu. Mas eu continuo pregando porque Deus me chamou. Mas eu gosto de ouvir bons pregadores. Espero que você também cultive esse hábito. É o hábito número 6, o hábito de fazer anotações. Se você não tem o hábito de fazer anotações, os seus ouvintes também não terão esse hábito. Agora, aquilo que o homem semeia, isso também vai colher, vai ceifar. Se você se dedica ao hábito, à prática de anotar, anote quando você lê um livro e encontra uma sentença muito importante. Anote quando você ouvir um pregador e ouvir um pensamento que é especial. Se você não anotar e confiar só na sua memória, a primeira coisa que pode acontecer é que quando a pregação terminar, você já não se lembra mais daquilo que ouviu. Hábito de fazer anotações. Hoje, a biblioteca digital que eu estou liberando para o povo de Deus, ela é constituída em grande parte de anotações. Anotações que faço desde os meus 14 anos de idade. Se você plantar o hábito de anotar o que você capta, o que você ouve, o que você lê, você vai colher exatamente isto. As pessoas que vão ouvir você também vão ter prazer em anotar o que você diz. Muito bem. Qual seria o hábito número 7? O hábito número 7. Bom, o hábito número 7 é o hábito de preparar esboços para pregar. Não estou dizendo que é uma obrigação preparar um esboço. Estou dizendo que é uma vantagem. Não estou dizendo que você tem que sofrer pressão para preparar um esboço. Eu estou dizendo que se você tem um esboço, você estará melhor orientado. Você mesmo se orienta. O esboço orienta o pregador e depois o esboço orienta as pessoas que ouvem você. Se você não tem o esboço, você não tem nada que guardar da mensagem que você prega. Se você tem o esboço, você tem o que guardar. Eu tenho literalmente centenas de anotações que fiz ao longo da minha vida e também centenas de esboços. Isto é muito importante. Se foi importante para mim, é de supor que seja também importante para você. Número 8. Você se lembra do número 7? O hábito de preparar esboços para pregar. Número 8. O hábito de preparar esboços para guardar. Não faça esboços somente quando você tem que pregar. Faça esboços quando você estiver estudando a Bíblia. Faça esboços para guardar. Você faz o esboço hoje para pregar amanhã. Mas você pode fazer o esboço amanhã para pregar no próximo ano. Mas faça esboços e guarde. Aquilo é um tesouro. E tem uma coisa interessante. Se você tem uma coleção de esboços, você tem um tesouro que é único. Não haverá nenhuma pessoa que tenha exatamente os esboços que você fez, porque aquilo é fruto do seu trabalho, da sua meditação. Essa azáfama gloriosa de preparar esboços só resulta bem para o pregador evangélico. Vamos agora ao hábito número 9. O hábito número 9 é o hábito de agradecer aos pastores que lhe abrem a oportunidade para pregar. Ninguém é obrigado a oferecer a outro uma oportunidade para pregar. Mas se lhe oferecer, agradeça. E de preferência, agradeça publicamente. Isso é muito bom. Esse hábito tem ajudado muitas pessoas a voltarem muitas vezes ao lugar onde estiveram pela primeira vez e agradeceram ao líder da igreja. Hábito número 10 é o hábito de pregar com entusiasmo. Se você não tem entusiasmo, o que você pode esperar que os seus ouvintes também tenham entusiasmo? Entusiasmo contagia. Entusiasmo é algo que você está comunicando às pessoas. Você tem a inspiração, você tem a revelação, você tem a graça de Deus, você tem a mensagem, mas se você não tiver entusiasmo, você estará certificando essas boas coisas que você tem e que não são completas e que não são perfeitas
porque lhe falta entusiasmo. Agora eu passo para o hábito de número 11, o hábito de memorizar versículos. Você ouviu bem o que eu falei? Eu não estou dizendo o hábito de memorizar a Bíblia. Eu não sei quem é que sabe a Bíblia toda de cor, mas você pode memorizar versículos, principalmente os versículos fundamentais da Bíblia, e principalmente aqueles versículos que você vai ter que usar em uma mensagem. Se você prega todo dia, se você prega toda semana, você vai ter que memorizar muita coisa, eu compreendo. Mas se você prega ocasionalmente, aproveite esse intervalo, esse interregno entre uma pregação e outra e memorize versículos. É muito bom. Eu louvo a Deus, por exemplo, pela capacidade extraordinária que tem o pastor Silas Malafaia como um memorizador de versículos da Bíblia. O pastor Napoleão Falcão é um pregador também de uma memória excelente. Agora, nem todos têm essa memória. Eu, por exemplo, tenho uma memória muito inferior a desses dois grandes pregadores que eu mencionei. Mas aquela que Deus me deu, eu uso. E pelo menos eu posso me lembrar de João 3,16, de Gênesis 1,1, de João 1,1, de João 5,24, etc, etc. E até de 1 Timóteo 2,15. Memorize os versículos que você puder. Agora, muitas pessoas não memorizam, não é porque têm uma memória fraca, é porque não têm a paciência e a perseverança de tomar um tempo para memorizar textos, versículos da Bíblia. Agora eu vou para o hábito número 12. 12, muito bem. O hábito número 12 é o hábito de enriquecer o seu vocabulário. Quando você ouvir um bom pregador e ele pronunciar alguma palavra que você não conhece, anote essa palavra. Se você entendeu na hora o que significa, tente utilizar essa palavra também. Agora, se você não conhece, vá ao dicionário, procure saber. Isso não for alguma coisa assim extravagante, se não for alguma coisa assim que dê ideia de que a pessoa está querendo realmente impressionar com um novo vocábulo, vá aumentando, vá melhorando, vá enriquecendo, vá acrescentando o seu vocabulário. Isso só vai lhe ajudar como pregador. Hábito número 13, bom hábito para quem quer ser um bom pregador. Hábito número 13, o hábito de zelar por sua reputação. Meus irmãos pregadores, minhas irmãs pregadores, vamos ter cuidado com a nossa reputação. Não vamos atrás de elogios. Não precisamos de ficar escutando palavras que venham favorecer o nosso ego e até promover e provocar soberba em nós. Mas cuidado com a nossa reputação. Se falam de nós erradamente, injustamente, ótimo. Agora, se falam de nós porque a nossa reputação está em jogo, é preciso corrigir isso rapidamente. Bom hábito para um bom pregador. E agora eu concluo essas 14 menções de bons hábitos de um bom pregador, mencionando a seguinte. Número 14, o bom hábito de falar somente a verdade. Seja um pregador reconhecido por falar a verdade. Primeiro, a verdade que está na Bíblia. Segundo, falar de Jesus. Jesus é a própria verdade. Terceiro, um pregador que não conta histórias que nunca aconteceram. Um pregador que inventou uma história e contou, porque aquela história iria cair bem no contexto do que falou. Pregue somente a verdade. Evite citar fatos que você não tem domínio sobre eles e que podem, na verdade, ser o conhecimento de outras pessoas e não confere com a verdade. E outra coisa, quando você estiver fazendo alusão a fatos, a eventos, muito cuidado para não exagerar, porque a verdade legítima, ela não inclui o exagero. E, na verdade, também, o exagero, quando ele aumentar um pouquinho mais, já nem mais é exagero, já é mentira. Então, vamos conservar esses 14 bons hábitos para sermos sempre bons pregadores. Eu vou repetir muito rapidamente. O hábito de orar, o hábito de jejuar, o hábito de ler e estudar a Bíblia, o hábito de ler bons livros, o hábito de ouvir bons pregadores, o hábito de fazer anotações, o hábito de preparar esboços para pregar, o hábito de preparar esboços para guardar, o hábito de agradar aos pastores que abriram a oportunidade para que pregássemos em suas igrejas, o hábito de pregar com entusiasmo, o hábito de memorizar versículos, o hábito de enriquecer o nosso vocabulário, o hábito de zelar por nossa reputação e, finalmente, o hábito de falar somente a verdade. E para concluir, obrigado aos irmãos que estão assinando
a biblioteca digital. Hoje nós temos 588 pessoas que assinam a biblioteca e estão recebendo o meu acervo, que eu estou liberando. Cerca de 900 itens já estão disponíveis e está sempre aumentando. Deus a todos abençoe, no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Se lhe pareceu bem ouvir essa palavra, se você, na verdade, entendeu que isto é útil, distribua, reparta, compartilhe com outras pessoas e não custa nada dar um sinal de que gostou para que outras pessoas se animem, imitem seu gesto e continuemos fazendo a obra de Deus desta maneira que Ele nos tem permitido. Até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.